realização da Associação Brasileira de Psicomotricidade, o capítulo nacional, que divulga e rege a psicomotricidade e os profissionais em nós. Aproveito a oportunidade para agradecer a Luiz Gustavo e a Marcelo Antunes, respectivamente presidente e vice-presidente da Nacional, bem como a toda a sua equipe, que com grande esforço juntaram-se a um número grandioso de pessoas e instituições para conquistarem a profissão de psicomotricista para todos os brasileiros. O capítulo pernambucano, que é uma representação da Nacional, está assim constituída. Nivaldo Torres, que eu sou o presidente e fundador, Patrícia Távora, vice-presidente, a primeira secretária, que é Sônia Loreto, a segunda secretária, que é Estefânia Nunes, e a tesoureira Graça Cunha, às quais registro aqui os meus sinceros agradecimentos e reconhecimento pelo trabalho colaborativo que essa equipe vem desenvolvendo, inclusive para mais essa live. Agora, nesse momento, eu vou passar a palavra, né, para a Patrícia Távora, que irá recepcionar a nossa querida e ilustre convidada de hoje, que é a Suzana Cabral. Bom encontro a todos. Patrícia, é com você. Você está sem microfone, Patrícia. Obrigada, Nivaldo. Estamos aqui em mais uma das nossas lives da ABPPE, conforme falou nosso presidente Nivaldo, deste mês de setembro. Nosso capítulo, né, formado pelos componentes, pelas pessoas que Nivaldo já citou, não vou ser repetitiva, agradece a presença de todos, alguns até já nos acompanhando desde a nossa primeira live, né? O tema aqui proposto nesta noite trata do jogo psicomotor, ação e escutação. E será apresentado por nada mais, nada menos do que nossa ilustre convidada, Suzana Cabral. Suzana, ela é psicóloga, psicomotricista titular e de honra da ABP, autora de livros, como nossa querida Deise aí já estava falando, na área da psicomotricidade, inclusive este aqui, ó, temos, né, o que foi lançado recentemente, temos à disposição, né, Nivaldo? Aqui em Recife, para quem desejar adquiri-lo, recomendamos, né? Suzana, ela também é professora de várias pós de psicomotricidade em todo o Brasil, coordenadora junto a Érica Frois, que chama Frois, da pós em psicomotricidade no IEC da PUC Minas, né? Suzana, ela não botou isso não, mas eu vou falar. Ela tem mais de 40 anos de atuação, lidando, como ela mesmo diz em seu livro, que acabei de citar, diariamente com crianças e seus pais. Aliás, marca registrada em sua prática clínica, a família. Talvez, Suzana, me corrija, por favor, a inferência, uma influência da sua, né, de Françoise Doutor, a qual você cita bastante nos seus livros, né? Suzana vai afirmar, parafraseando a autora, Françoise Doutor, que é na comunicação interhumana, de coração a coração, que a imagem inconsciente do corpo se estrutura, né? Esse tema, bem proposto por Suzana, o jogo psicomotor, ação, escuta, escutação, penso ser absolutamente fundamental para todos os psicomotricistas que desejam atuar de fato, e agora, como disse nosso presidente, de direito, nesta profissão, seja no campo educativo ou clínico. E um tema que tanto se ouve falar, né? O jogo, tão presente no setting psicomotor. O jogo é tão antigo,
tão primário, né, que Huizinga, em sua obra Homo Ludens, nos lembra que é algo absolutamente necessário à natureza, tanto quanto o raciocínio e a própria fabricação de ferramentas. Ele diz ainda, Huizinga, que o lúdico está na base do surgimento e desenvolvimento da civilização. Daí a sua essencialidade ao ser humano. Temos assim a ludicidade como algo natural ao homem, sempre presente nas mais diversas situações, mesmo que não encaremos tais situações como um jogo. Nesta live, Suzana irá trazer inicialmente a concepção dos tipos de jogos, a escuta dos pequenos detalhes do brincar da criança, as possíveis intervenções do psicomotricista e muito mais, né? Não posso deixar de falar também que essa é a segunda live que eu medio com Suzana, e que tenho tido grande prazer nos últimos tempos, nos últimos meses, de conhecer mais intimamente. E já que a gente falou, ou melhor, ela falou de coração, eu tenho tido esse prazer de conhecê-la, esse enorme coração, gentileza e generosidade. Suzana, muito obrigada e a palavra é sua. Boa noite, todos os amigos. Estou vendo gente do Brasil todo e de Minas, que é do meu coração. Eu estou um pouquinho emocionada, mas eu sou assim, meio manteiga derretida. Sai lágrima, mas eu continuo no embalo e vou falando. Bom, eu assisti Respira, Suzana. Eu assisti uma live há pouco tempo, né, essa semana agora, de dois grandes amigos, Carlinhos Matos e Silvinha Carneiro. E os dois falaram de jogo e de toda a questão da teoria do jogo, que eles estão escrevendo, cada um, o seu livro sobre o brincar, sobre a ludicidade. Estou esperando para ver, porque foi ótima a live deles. A outra coisa que eu queria também colocar é que esse termo escutação não é um termo meu, é um termo de Márcia Andrade, que é uma psicomotricista formada no Rio e que mora em São Paulo, e que realmente eu achei assim tão perfeito que eu realmente adotei, falando assim das coisas que eu sempre falei, que era escutar, que era ter um olhar psicomotor, e aí, então, escutar. Para mim, não só a ação, mas também a relação. Né? E, então, assim, eu vou começar a falar sobre o jogo. Pode colocar agora o PowerPoint. A primeira coisa que eu queria dizer é que jogo é paidia em grego. E paidia é aquilo que significa que é próprio da criança. Vocês veem, por exemplo, a medicina que trata das crianças se chama pediatria, que vem exatamente desse paidia. Né? Em grego tem outros tipos de jogos também. Né? Tem o esse meio combate e que vai para os esportes, né? E tem o Akira, que é aquela coisa mais de lazer, jogo assim meio, sei lá, cartas, dados, etc. E tal. Então, passar a primeiro slide, né, em que eu enfatizo o que nos interessa, que é o paidia, que é o próprio da criança. Pode passar o próximo slide? Pronto. Chegando. Está visualizando bem? Sim, está dando tranquilo. Bom, essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Depois não está nem no PowerPoint, não, mas eu quero dar uma retrospectiva para vocês, como é que surgiu essa história do brincar livre, espontâneo em psicomotricidade. Na verdade, não fomos nós que criamos. Quem criou esse atendimento da criança através do brincar foram psicanalistas. A primeira chamava-se Hermine von Hugge-Helmut, que era contemporânea de Freud, e ela fazia um brincar que era assim, meio pedagógico. Ela achava que o Freud colocou para os pais atuarem com as crianças, como o pai do pequeno Hans.
E ela achava que os pais não podiam fazer isso porque eles tinham muitas coisas envolvidas na relação com os filhos. Então, ela começou a atender através do brincar, mas era um brincar meio... era organizado, não era bem psicanálise, né? Então, por exemplo, ela achava que um menino tinha dificuldade com Édipo, ela contava uma história para o menino, criava um jogo em que o menino tinha raiva do pai, queria matar o pai, mas adorava o pai também. Pronto, estavam as coisas aí do Édipo, e na brincadeira, então, podia acontecer o que ela dizia que era um remanejamento inconsciente. Ela não colocava que a criança fosse capaz de uma associação livre e muito menos de ter um insight de chegar ao simbólico através desse jogo. Essa questão do remanejamento inconsciente, por que é que eu estou fazendo questão de pegar lá tão antigo, 1900 e antigamente? Porque na psicomotricidade, eu fiz minha formação com Lapierre, com Anne, com Núria Frank, muitas vezes eles dizem que não se precisa verbalizar, falar, pontuar, interpretar, porque existe algo do inconsciente que se revela. E eu coloco que seria algo que a Hermine von Hug-Helmut pensava há anos, como essa história do remanejamento inconsciente. Mas nós agora, com a psicanálise, a partir de Melanie Klein, sabemos que o brincar é como a associação livre pelas palavras do adulto. Então, as cenas que se montam são cenas que vão falar desse mundo da criança, vão revelar fantasmas, imaginário e principalmente simbólico. E o brincar é da ordem do simbólico, é da ordem da linguagem corporal, expressão, mas ele é da ordem da linguagem. O corpo é dessa ordem, é da ordem simbólica. Pode passar. Próximo slide. Bom, de certa maneira, né, eu estou vendo até aqui no chat a Cláudia Jardim, que também já escreveu sobre o brincar, um livro, aliás, muito bom, né, amiga de Fortaleza, falando que não existe brincar fora da linguagem, fora do simbólico, né? E realmente o brincar é dessa área. Se a gente pensar com outro psicanalista, vamos pensar no Winnicott, ele coloca que é exatamente nesse espaço potencial entre a mãe e o bebê que surge o que vai permitir criar o eu e não eu, num espaço chamado potencial, como aquela bolha de sabão que a gente mistura e separa a mão e cria uma bolha. Não é nem da criança, nem da mãe. É um outro espaço, que é o espaço potencial, o espaço transicional, que é preenchido, segundo Winnicott, pela criatividade, pela fantasia e pelo brincar. Bom, então, desde Freud, brincar é sério, é a representação, é do nível da ordem da linguagem, do simbólico, e permite a elaboração de conflitos. É por isso que a criança não brinca só do que dá prazer a ela, não. Ela brinca muitas vezes com a angústia, porque é possível elaborar conflitos através da brincadeira. Eu estava revendo hoje o Oco Doutor, que eu gosto muito dela, né? Um livro que se chama No Jogo do Desejo, que é dos primeiros livros dela, antes da Imagem Consciente do Corpo, e ela começa aí a falar pela primeira vez, em livros, da imagem consciente do corpo, né? E ela estava dizendo que a criança, às vezes, brinca de coisas assim malvadas, de guerra, de matar, de bandido, de ladrão, porque ela precisa colocar no nível do brincar todo aquele conteúdo. Então, o brincar tem todo um conteúdo latente, que é, por exemplo, esse de todo o sofrimento da criança
né, que ela precisa colocar em cena. Uma criança que brinca, por exemplo, de bater na boneca, ou a professora que xinga, não significa nem que aquela mãe bate nela, nem que a professora xinga, mas que no mundo interno dela tem esses temores, esses conflitos, e que ela precisa passar do papel de se sentir só sofrendo isso para um papel ativo que ela conquista através do jogo. Bom, então, como é que a gente vê em psicomotricidade esses tipos de jogos? Vamos passar, primeiro, todo jogo é da ordem da linguagem, do simbólico. Mas existem, na manifestação dos jogos, diferenças. Por exemplo, quando os cognitivistas, como Piaget, falam em jogos sensório-motores, ou então jogos de regras, o que acontece é que esse é o nível do cognitivo, né? Da aparência do jogo. Mas, só um minutinho que eu tenho que tomar um remedinho. Oito horas é sempre assim. Mas, então, para nós que sabemos que não é só a questão cognitiva que é o importante no jogo, nós vamos colocar que mesmo esses jogos sensório-motores e de regra, eles são expressivos. Eles não são simbólicos em si. Eles não são do nível do faz de conta que é do nível do como se. Eles estão lá, correndo, pulando, subindo num lugar alto, mas não estão simbolizando, mas eles estão expressando conteúdos internos, que podem ser, por exemplo, a afirmação de si mesmo, de sua identidade, né? Por exemplo, uma criança que pega um bambolê e joga longe, pode estar usando esse bambolê como um substituto dela, conquistando o espaço, né? Então, a gente tem que pensar nessa expressividade, mesmo no nível sensório-motor. Nos jogos de regras, a mesma coisa. Jogar um vôlei, criar uma rede improvisada na sessão, criar um gol improvisado e jogar dentro da regra, também está trabalhando com a criança toda a questão da expressividade corporal. Eu tenho um clientezinho, né? Que eu joguei 6 meses de futebol com ele. E ele era considerado assim, meio burro. O pai dizia, eu ensino para ele 1 a 10, no dia seguinte ele não sabe. Então, havia realmente uma inibição, um bloqueio, apesar dele ser um menino disperso, agitado, né? Então, se a gente jogando esse futebol, acontecia que o sapato dele saía do pé, amarrava, e pulava longe. Aí, eu gosto sempre de falar de teoria, mas dar exemplos da prática. Então, esse menino, eu propus a ele, deixa eu te ensinar a amarrar sapato. Não, eu sei. Embolava o cadarço e deixava para lá. Ou seja, ele não podia receber algo do outro. O outro não podia lhe ensinar. A aprendizagem estava bloqueada por ele, né? Então, realmente era impossível ele estar bem na escola. E esse menino, então, primeiro, ele era bastante inteligente, ele arranjou uma solução para esse conflito, desamarrar o sapato. Fez a mãe comprar um mocassim para ele, usava muito naquela época mocassim, porque aí assim, ele não tinha que amarrar se o sapato saísse do pé. E eu acabei dando alta para ele, ele foi melhorando muito, a aprendizagem tranquila e tal, eu acabei dando alta e confirmando que já estava em momento de alta, o dia que ele me pediu, Suzana, me ensina a amarrar sapato. Ou seja, o outro podia ter algo que o interessava e que ele podia aprender com o outro, né? Pode passar aqui, eu vou falar de cada um desses jogos um pouquinho, porque é como se eles fossem um modo sintático de apresentar o jogo.
Então, jogo expressivo, que se divide em jogo sensório-motor e jogo de regra. Então, esses jogos expressivos, eles ultrapassam o caráter puramente funcional, porque tem aí funções tônico-motoras que são investidas libidinalmente e que provocam algum efeito afetivo. Não é apenas um treinamento cognitivo, é da ordem do desejo, da libido. Pode passar mais um pouquinho? Bom, esses jogos sensório-motores, então, eles revelam o prazer corporal, a vivência do tônus que libera tensões, né? Nessa questão de tônus, eu acho que é muito interessante, por exemplo, tem uma psicanalista que se chama Kestenberg, que fala que o nosso corpo vive fluxos de tensão e fluxos de forma. Os de tensão têm a ver com toda a questão tônica nossa, pode levar à harmonia ou desajuste, e o de forma são os gestos, os movimentos que podem ser amplos ou de inibição, né? Então, ela libera o prazer corporal do jogo sensório-motor, libera tensões no nível tônico, no nível dos gestos, podem ser gestos que se ampliam e conquistam o espaço, ou, ao contrário, são comedidos e ganham em equilíbrio, ou podem ser até ao contrário, de inibição. Quantas crianças a gente encontra que estão dentro da sala de psicomotricidade, num grupo, e que ficam na parede? Tem crianças que até se deslocam pelas paredes. O movimento delas precisa estar com aquele apoio, né? Porque ela não consegue se afirmar, por exemplo, no centro da sala. Então, esses gestos podem ganhar também em controle, em equilíbrio e domínio de uma situação. Me lembro muito, no consultório, eu tinha uma caixa grande, né, de papelão, e dentro dela guardava aquelas bolas Bobat imensas, né? E um dia os meninos resolveram, num grupinho, brincar em cima daquela bola, pulando, 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 pulando. Olha, criou-se uma brincadeira que começou como um prazer sensório-motor e, aos poucos, se tornou um cavalgar o touro, que nem peão de boiadeiro, né? Então, são jogos, geralmente, que são de afirmação de si mesmo, de conquista do espaço, de conquista do mundo. Bom, outra categoria que são também jogos expressivos, são jogos socializados, de regras, como eu falei, mas também os de construção. Opa, tá passando, você pôs aí no passar automático, não dá certo, volta. Sônia, você ouviu? Pronto, foi sem querer. Aí bati. Bom, sem querer aqui. Eu vou, deixa assim que eu te falo quando passar, porque aí você está antecipando e não dá para a gente manter. É nesses jogos socializados, né? Que está, isso. Né? Ótimo. Então, eles permitem viver o próprio corpo em atividades padronizadas e aceitas pelo grupo. Eles vão desde montar quebra-cabeças, que a gente pode ter na sala, desde fazer construções com toquinhos ou com blocos imensos, né? São jogos que estão afirmando a presença daquela criança e estão estruturando o espaço e o tempo, né? Opa, tá vindo um alerta de segurança aqui, que eu não estou sabendo o que é. Bom, eu também não sei, não. Então, continuando. Pode passar o slide. Uma outra categoria são os jogos ditos simbólicos mesmo. São jogos do como se. Pode passar, Sônia. São os jogos realmente simbólicos. Faz de conta que... E a criança fala, eu era. Então, é toda a questão da fantasia inconsciente. Você pulou um pouquinho antes, né? Mas esses jogos, então, eles têm a questão da dramatização, da criação de cenas, podem envolver vários personagens, a criança pode representar alternadamente alguns personagens, né? Ou brincando. Em grupo falava, eu era o pai, você era a mãe, você era o filhinho.
aquela distribuição que Melanie Klein já falava dela e que nós, psicomotricistas, vemos acontecer mesmo. É um momento do como se, da fantasia inconsciente, né? E, nesse momento do como se, a criança sabe que ela está brincando. Faz de conta que ela, então, ela sabe que ela é um ator numa cena. Pode passar. Então, esses jogos são jogos representativos, de faz de conta, dramatização, em que se busca o prazer, mas não é só isso, também se busca o domínio da angústia e até mesmo a solução de conflitos, porque ele tem possibilidade de equilibrar as fantasias ou fantasmas, o mundo interno com a realidade externa. Passa daquela posição passiva para a posição ativa de expressar seu mundo. Esses jogos estão a nível pré-consciente, que já é uma primeira possibilidade de traduzir os conteúdos inconscientes. Neles, a gente já começa a ver que tem algo dos conteúdos fantasmáticos que estão se traduzindo ali de um modo que é aceitável. A criança sabe que está brincando de casinha. Por isso é que eu digo que é do nível pré-consciente. Pode passar. Espera aí que deu uma Esse coisa. Passou certo? Que apareceu uma coisa sim, aqui. Sim. Ótimo. Então, essas dramatizações pré-conscientes, elas já têm uma certa intensidade emocional. Ou seja, o amor e ódio já estão presentes aí. Mas a criança vive esses papéis apenas como um ator. Ela está consciente que está brincando no nível do faz de conta que, do como se. Eu seria o ator. Pode passar. Acontece que muitas vezes, quando a criança está fazendo essa brincadeira no nível pré-consciente, simbólico, de repente surge algo. Então, aí eu coloco uma categoria diferente, que eu chamo de jogos criativos com elemento simbólico imprevisto, da criação surpresa. Nesse momento, é como se a cena lúdica ficasse mais intensa afetivamente. Amor e ódio começam a transbordar. O colorido emocional se avizinha dos fantasmas inconscientes. Em algum momento, parece até que a realidade esmaece. Parece até que o ego já não está sendo capaz de estar no controle e de saber que aquilo é uma brincadeira, é uma fantasia. Pode passar? Então, a partir, eu vou mostrar para vocês depois um trechinho, assim, pequenininho, só para comprovar esse momento em que a criança sai do como se. Nesse momento, a criança vive o é isso. Ela já não está mais no nível do ator. Ela é o personagem da história. Ela se confunde com o herói ou com o bandido. Ela entra realmente num nível mais fantasmático. Pode passar? Então, aí beira-se a passagem ao ato, ao acting out, porque as máscaras, disfarces, que a tradução que o jogo faz dos elementos inconscientes na cena, começa a cair. Mas cabe ao psicomotricista, essa é uma das coisas que eu vou colocar, não permitir o acting out, a passagem ao ato, porque exatamente isso não leva a elaboração nenhuma. É apenas uma descarga que não tem nenhuma elaboração desse mundo interno. Vamos passar para frente? Passou. O ator se confunde. Então, o diálogo tônico cinético
E quando eu falo diálogo tônico-cinético, porque eu tanto falo desse diálogo tônico, que fala das emoções que estão marcadas no nosso corpo, como também do movimento, que é a cinética. E eu tenho até falado hoje em dia que nas telas a gente vê muito mais a melodia cinética, né? Que é como a criança mexe para lá e para cá, e deduz de expressões, de gestos, o tônus daquela criança, a atenção que ela pode estar tendo, né? Então, o diálogo é tônico-cinético e ele fica realmente na cena, na importância, no foco do spot de luz, feito a gente estivesse num teatro, né? Então, aos poucos, o que a gente tem que fazer é ressimbolizar o vivido e conduzir, então, de novo, do jogo fantasmático para o jogo simbólico. Aí, então, uma retomada da consciência de si e ancoragem na realidade, porque é isso, é a elaboração do conflito no nível do simbólico que permite realmente alguma mudança da criança. A catarse, a pura descarga, não é terapêutica. Pode passar? Pode de novo. Ô, gente, olhem só como que é importante que a gente sempre pense que não basta teorizar, a gente tem que ter uma prática em cima, né? Vamos para a segunda parte, então, da questão, então, de como que o psicomotricista vai trabalhar, né? Chegou bem? Então, é esse mesmo, é esse slide mesmo. Certo. Então, eu gostei demais desse termo da Márcia Andrade, porque ele resumiu algo que eu pensava, né? A gente está ali escutando, vendo com o olhar psicomotor e escutando tanto a questão escópica quanto a questão invocativa, se eu fosse lacaniana, né? Ali para compreender o que está acontecendo naquele corpo que age, que está dentro de uma cena, que está numa relação em que ele expressa o mundo dele. Então, o que significa isso para nós, psicomotricistas? A gente tem uma atenção que é flutuante, que é para os mínimos detalhes do discurso e do paciente. Vocês viram que eu tinha a atenção para o menino, a atenção para a menina. A gente não pode se fechar num nível de atenção com um sujeito só. E nem mesmo no próprio sujeito, a gente pode falar, ih, olha como é que ele está tenso, ficar só naquela tensão. A gente tem que abarcar o que está ali na cena, seja daquele sujeito, seja do grupo. Então, a gente vai ver os mínimos detalhes do discurso do paciente. Discurso, porque o brincar é um discurso, está dentro da ordem da linguagem. E nele a gente vai escutar, então, a associação livre das expressões corporais e dos jogos psicomotores, né? Então, há uma disposição de mente do terapeuta. A gente tem que ter essa disponibilidade da nosso inconsciente que está ali, sendo capaz de entrar em contato, de ver o que está surgindo ali naquela cena, dos elementos até inconscientes daquela criança. E há, principalmente, é isso que nos diferencia de um psicólogo que trabalha em ludoterapia. Há principalmente uma disponibilidade corporal. O corpo do terapeuta está no jogo, emprestado como parceiro simbólico para a criança. Vocês viram, me matou, eu fiz de conta que morri. Mas ali eu estava com o olho assim meio aberto, meio fechado, para não perder o contato total com o grupo. Isso é algo que a gente faz porque a gente sabe que tem que ter essa tensão flutuante. E quando a criança fala vive, aí eu vivo, vou ter que viver mesmo. Fulano quer que eu viva muito, né? Então, assim, a gente vai
corporalmente naquele jogo, né? E a gente, então, vai mostrar nesse jogo que a gente compartilha com a criança, como na parceiragem simbólica, a gente vai mostrar traços marcados no nosso próprio corpo. Traços que constituem a imagem consciente do nosso corpo de terapeuta. Por que é que eu falo que a gente vai para essa imagem consciente do corpo, que é um conceito da doutor? Pode passar. Ela saudável? A menina de Alguém com o microfone aberto. Tem gente com o microfone aberto. Vou falar isso para ela. Vamos lá. Eu tenho medo. Então, exatamente, né? A gente vai escutar o verbal e o não verbal, que é marcado pelo tônus, pela emoção, por aquilo que eu falei de melodia cinética, pelo estilo motor, pela prosódia da ação, pela entoação dos gestos, das mímicas, das atitudes, das posturas, em um encontro de inconsciente para inconsciente, ou de outro modo, dito como doutor, de coração a coração. Então, por que eu falo dessa imagem consciente do corpo? Eu talvez tenha até posto um gráfico depois, mas já quero começar a falar. Eu preciso, pelo menos, a criança, no jogo dela, tem uma demanda, um pedido que ela faz ao terapeuta psicomotor. A gente vai compreender esse pedido com o referencial teórico que a gente tem. Mas se a gente responder só nesse nível do consciente da teoria, a nossa resposta vai ser uma resposta vã, porque ela não vai ter aquela tonalidade que permite à criança elaborar o que ela está precisando elaborar ali no nível simbólico. Então, eu digo que a gente tem que fazer uma laçada dessa compreensão teórica com esses conteúdos inconscientes da nossa imagem do corpo. Não passa ainda não, volta lá. Então, eu estou procurando, deu um problema. Não precisa, não pode deixar. Pronto. Quando a gente faz essa laçada na imagem consciente do corpo, então a gente vai dar uma resposta que é de compreensão, de leitura, decodificação, tradução daquilo que está vivido, mas que é também de parceiragem tônico, emocional, gestual, corporal, que permite que a criança possa continuar no jogo. Eu me lembro muito nas aulas de Lapierre, quando ele falava assim, a criança me pede, por exemplo, para ser o lobo. Se eu for... Acho que muita gente pode ter assustado com esse meu grito e com esse meu gesto, né? Se eu for um lobo desse tanto, eu vou matar as crianças do coração. Então, eu vou ser um lobo que vai... Porque a imagem consciente do corpo meu permite que eu use esses fluxos de forma e de tensão adequados no meu corpo, na minha ação, para poder dar resposta para a criança. Um outro aspecto que eu acho que é importantíssimo, né? A gente tem que ter, nesse olhar psicomotor, nessa escutação do infraverbal, a gente tem que reconhecer os ícones e índices da linguagem corporal. Aí eu faço apelo à semiótica de Peirce, porque geralmente a gente fala que vai de significante para significante, mas o Peirce faz uma gradação de primeiridade e secundidade desses significantes. O ícone está muito próximo daquilo que é representado. O índice já é algo que aponta para... E o trabalho corporal, a vivência psicomotora, tem grande quantidade de ícones e de índices. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir os conteúdos latentes apresentados nas cenas psicomotoras e intervir com o corpo ou com pontuações verbais. Eu não acho que só a intervenção corporal seja suficiente
E, evidentemente, isso implica que o terapeuta psicomotor aí está entrando numa clínica, porque ele tem também uma formação psicanalítica e ele pode fazer pontuações verbais que sejam adequadas, né? Vamos passar. Bom, então, qual que é o papel do psicomotricista, vendo uma coisa mais ampla ainda? Primeira coisa, ele tem que dar contenção. Desde o Winnicott, se fala que o setting é importantíssimo, apesar dele dizer que o brincar por si só é uma terapia, né? Mas é importante que a gente tenha essa contenção do espaço em que a gente trabalha. Na minha sala, vocês viram que tinha uma parede imensa do lado, que era vidro puro. Eu pedi a uma arquiteta amiga para fazer um gradeamento e atrás dessas grades várias plantas, que era para ficar uma coisa harmoniosa, bonita e protegida, porque uma parede inteira de vidro seria um perigo para o trabalho corporal. Então, essa é a questão da segurança do setting, da contenção que a gente vai dar. Tem que ser de tranquilidade, não pode ficar tendo interferências para fora. Outra coisa que eu tinha lá no meu consultório eram duas portas. Uma porta que abria para a sala de espera, ficava um quadrado onde guardava-se materiais, e outra porta que abria para dentro da sala. Então, assim, era resguardado, né? Os pais não ficavam escutando tudo que se passava dentro da sala, não. A outra coisa é que a gente tem que se manter no papel de autoridade, de representante da lei. Nos momentos necessários, a gente vai dar limites. A gente vai dizer o que pode e o que não pode. E isso já é combinado no início da terapia. Quando eu faço o contrato de terapia com a criança, eu digo, olha, você vai ser individual ou vai ser em grupo, né? E vai ter coisas que a gente vai combinar que a gente pode fazer e que não pode. Por exemplo, machucar, destruir, realmente assim, chegar, machucar um coleguinha, você ou a mim, isso não pode. Destruir a sala também não. Isso é muito interessante, porque eu estava atendendo um menininho que estava com toda uma problemática na fase anal, né? E, para vocês terem ideia, no diagnóstico que ele falou comigo, que foi reconhecível, foi cocô, pipi, bumbum, né? E a gente entrou em terapia, né? E, no início, ele começou a fazer para ele uma cabana, um esconderijo debaixo da mesa, e eu ficava do lado de fora, né? E ele atirava lá de dentro nos in. In eram índios. Ele falava assim, pequenos fonemas, principalmente o fonema mais forte da palavra, né? E, num determinado momento da evolução da terapia, ele me convidou para entrar nesse espaço e atirar contra os índios lá fora. Já era uma evolução, né? Eu já podia ter a parceiragem simbólica dentro do jogo, da cena dramática que ele montava. E outra coisa que ele fazia era me pedir para desenhar bois, vacas e bezerros. E não só desenhar, modelar em argila. Como eu sou também ceramista, eu fazia as modelagens e tal, ele adorava essas modelagens. Começou a brincar também, eu ficava de quatro, ele fingia que era meu bezerrinho, entrava embaixo de mim. Toda essa questão que ele estava trazendo, né, dos lugares, né, de função pai, função mãe, função filho. Num dia desses em que a gente estava trabalhando com argila, ele pegou uma pelota de argila e pá, jogou na minha cara. Eu realmente me assustei e me machucou. Eu peguei um pedaço de argila e pá, joguei no chão. Não foi nele, foi no chão. Mas aquilo desencadeou toda uma angústia nele, né? Toda uma dificuldade, porque aí ele viu que a agressividade dele tinha um retorno, mesmo que fosse num nível de não machucá-lo, o assustou. E ele fugiu para a sala de espera. Ainda bem que a mãe estava sendo trabalhada em grupo de pais também, fez ele voltar. Ele entrou e começou a descarregar
virar a cadeira, virar tudo da sala. E eu dizia, eu sei que você está com muita raiva, que você ficou muito assustado quando eu joguei a argila na sua direção. Aí ele quis pegar uma cadeira e, paf, quebrar um vidro, que era do espelho. Eu falei, isso não pode. Aí já não pode. Você virar a cadeira, fazer a bagunça, mostrar sua raiva é possível, mas destruir não pode. Então, a gente tem um lugar que é de autoridade. E esse menino aceitou esse limite. E, realmente, a partir dessa sessão, assim, a vida dele mudou. Né? Deslanchou na fala, deslanchou na escola, foi crescendo. Né? E a outra coisa é o contato com a realidade. A gente sempre está marcando que faz de conta que é o como se. Então, um acting out, uma atuação, uma descarga motora por descarga, não. A gente vai trazer para a realidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da significação. E para essa significação, a gente tem que, primeiro, ter uma postura de observar e esperar. A gente, quando está começando como psicomotricista, a gente tem um impulso de entrar imediatamente no jogo e tal, não observa, porque sem essa observação, sem esse espera, não vai ser possível a gente compreender. Né? Então, depois dessa observação, dessa espera, é que a gente vai ler, decodificar o que sentido está aparecendo ali naquela associação livre de significantes lúdicos. Né? Depois que a gente puder ler, decodificar, é que a gente vai intervir. E a gente vai intervir corporalmente, como é o específico da psicomotricidade, mas a gente também pode comunicar, por exemplo, comunicar um limite. A gente também pode pontuar, você está com muita raiva, eu estou sabendo, e a gente pode complementar. Matou, eu morro. E vivo quando a angústia está muito grande. Pode passar? Bom, a gente vai dinamizar o jogo no registro que eu chamo de tônico, lúdico, simbólico, da ordem da linguagem. Então, a gente vai modular e a gente vai conduzir. A gente vai estar dentro da situação e ter um certo distanciamento. Teve uma vivência, eu tinha o Centro de Estudos da Relação Psicomotora, que a gente formava psicomotricistas. Né? E teve uma vivência que nós estávamos num espaço grande, trabalhando com cordas e com várias coisas assim que permitiam não só o jogo de regra, como também cabo de guerra, como também luta, poder, etc. E tal. E eles tinham feito uma demarcação com cordas bem grandes, assim, marcando qual era o espaço do jogo. Isso era do grupo. E eu estava lá, meio fora, no meu espaço, observando. E aí eu percebi que tinha um casal que estava beirando a descarga, beirando uma agressividade no nível do acting out. Primeira coisa que eu fiz para intervir foi chegar e me manter de pé, posturalmente perto dos dois. Porque ali eu estava representando alguém, símbolo de autoridade de um outro nível. Né? E, aos poucos, foi conseguindo acalmar a disputa que estava havendo ali, que era uma questão de amor-ódio mesmo, tinha uma agressividade, mas um desejo um pelo outro, era uma coisa assim, bem complexa. Na verbalização do que a gente viveu, esse rapaz falou comigo, Suzana, eu entendi o que você fala, que é o que é estar dentro da situação e ter um certo distanciamento. Porque o que aconteceu? Ele me falou, eu nem tinha percebido. Eu tinha me mantido com um pé dentro do círculo de corda e um pé fora. É exatamente isso. A gente entra na situação, mas a gente sabe que é um parceiro, a gente sabe que tem um certo distanciamento, a gente não se confunde. Porque se a gente se confundir, em vez de ser a tela de projeção,
o parceiro simbólico daquele jogo, a gente começa a gozar, a gente começa a viver aquilo porque está satisfazendo as coisas internas da gente. A outra coisa que é importante nesse modular, nesse conduzir, é regular o tempo e o ritmo das atividades. Com as crianças pequenas, eu sempre, antes dos 5 minutos finais da terapia, eu sempre disse, olha, faltam 5 minutos, nós vamos acabar essa brincadeira e vamos começar a organizar os materiais. Até crianças muito prejudicadas, né? Autistas, crianças com síndromes genéticas, me ajudavam, evidentemente, bagunçava, eu punha de novo as bolas e tudo, nesse cantinho que eu falei, entre as 2 portas do consultório, para guardar os materiais. E a outra coisa, a gente, num grupo, tem que observar os pequenos grupos que se formam e as atividades lúdicas individuais. Às vezes, a gente pode até pontuar, olha, fulaninho está fazendo uma coisa interessante. E, realmente, uma das coisas que a criança faz no jogo é imitar. E aí, aquilo pode se tornar uma atividade do grupo todo. Porque uma coisa que é importante a gente saber, no grupo, no consultório, não se faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Cada um pode brincar e escolher o material que quiser. E nós temos que abarcar essa diversidade, porque são sujeitos diferentes que estão ali. Tá? Pode passar? Bom, então, como que a gente vai intervir nesse jogo? Vai ser no registro infraverbal, que é conter corporalmente, estimular uma ação, compartilhar do jogo como parceiro simbólico. Tudo isso que eu já venho falando com vocês. No nível verbal, pontuar e interpretar. Um dos meninos que eu atendi era um autista que chegou, tinha morado assim, em 300 países, na Europa, Ásia, África, e chegou aqui sem falar, e falava tudo, algumas coisas misturadas, por exemplo, da Nionai. Nionai é leite em chinês, né? E da português, né? E, por exemplo, quando eu fiz o desenho inicial com a família, ele desenhou uma coisa e falou, toqueco. Opa, o que é toqueco? A mãe que traduzia, porque ela tinha aquela coisa, né, meio mistura da Lalang com o filho, né? Então ela me falou morcego. Então, esse menino teve um dia que foi muitíssimo interessante, né? Ele resolveu brincar. Na época, tinha até aquele desenhinho da família dinossauro. E tinha o baby dinossauro que batia na cabeça do pai numa panela e batia e falava, não é a mamãe, não é a mamãe. Então, esse menino fez uma brincadeira assim. Pôs uma caixa na minha cabeça e começou, não é a mamãe, não é a mamãe. Em um determinado momento, eu resolvi fazer para ele uma reconstrução, né? Interpretação e reconstrução. Eu falei, é o baby Pedro. Era esse menininho. E você está falando que nem o baby do desenho, você não via ninguém, a não ser a mamãe. E quem não era a mamãe, você nem ligava, você nem queria saber, não queria nem falar as palavras para que os outros pudessem entender o que você queria, o que você podia expressar. Mas aí você veio na terapia, papai e mamãe também começaram a fazer um grupo, eles também foram mudando, e aí o que aconteceu? Eu estou falando assim, talvez eu não tenha falado com essas palavras exatamente com ele, porque é uma criança, né? Então, o que aconteceu? Você descobriu que não era só a mamãe, que tinha o papai e que tinha também até a Suzana. Tinha um lugar diferente e tinha professora na escolinha e tinha outras pessoas. Então, você agora pode brincar realmente de outro modo. Ou seja, eu falei com ele do acesso dele ao simbólico e da conquista da fala. Então, no nível verbal, a gente vai pontuar, interpretar e até fazer construções históricas. Pode passar? Gente, é mais ou menos isso que eu queria
colocar para vocês sobre o que eu elaborei sobre os jogos, né? Isso está num livro meu que é esgotado há 20 anos, né? E, atualmente, como a Deise falou, né, estou revendo, reescrevendo algumas coisas para talvez republicar no Corpora, que publicou o meu livro atual, né? Então, é tipo de uma elaboração para a gente compreender o jogo e entender que ele é da ordem da linguagem e que ali a gente tem que ter toda uma intervenção que permita o acesso ao simbólico e não apenas descarregar. Estou aberta para o que vocês quiserem me perguntar. Suzana, muitíssimo obrigada. Você fez assim né? Você trouxe uma fala completa, né? Eu acho que tudo que poderia se pensar e se falar a respeito do jogo e suas múltiplas, vamos dizer assim, vicissitudes e facetas nessa relação, porque eu acho que é muito importante isso, né? Porque não o jogo pelo jogo, o brincar pelo brincar, o movimento pelo movimento, que já é muito bom, mas, sobretudo, essa relação desse terapeuta, do psicomotricista, no ato de jogar, né? No ato de brincar, o que se passa nesse entre. E eu acho que você trouxe muitas possibilidades, explicando cada uma. Você sabe que eu gosto muito de um conceito do Luiz Cláudio Figueiredo, que é a contratransferência primordial, que é essa possibilidade, né, de receber aquilo que vem do outro, do que tem de mais desmesurado, né? E eu acho que o jogo é uma possibilidade muito importante, como você falou, de trazer, dessa criança se colocar nos seus conteúdos, não só manifestos, mas, sobretudo, latentes, que foi a todo desenrolar da sua fala também. Eu vejo que a criança hoje vem brincando muito pouco, né? Vem se expressando muito pouco por meio do corpo, muito interessante. Só para eu falar rapidinho para a gente abrir para as outras pessoas, eu voltei a atender agora presencial e uma criança no meio do jogo chegou e falou assim: não, agora a gente vai dar um reset. Ela estava perdendo, era um jogo bom, competitivo, que estava ali acontecendo entre ela e uma duplinha, e ela chegou e falou assim: não, agora a gente vai parar, a gente vai dar reset. Eu digo: opa, né? Aqui é um jogo real, aqui a gente precisa, né, dar continuidade para que a gente possa vivenciar o que você, né, fala, possibilitar essa cadeia de significantes. E o que a gente vê hoje são essas crianças numa onipotência, numa rigidez muito grande, com muita dificuldade de se permitir simbolizar, né? Isso é então, e a gente vê descargas na agressividade, a gente que trabalha com grupo de adolescentes, por exemplo, a gente vê uma fuga na própria erotização da sexualidade, né? Então, a gente vê várias situações que falam dessa dificuldade desse outro entrar, né, se permitir, baixar essas defesas e viver o simbólico. E eu acho que o jogo, como você muito bem trouxe, é uma riqueza de possibilidades. Eu acho que tem algumas pessoas aqui, né, Sônia, querendo falar, fazer perguntas, e vamos escutá-las agora, né? Você traz aí... Como eu estava passando, eu não acompanhei o chat não. Você acompanhou? Tá, então eu vou trazer, tá? Então tem muita gente aqui falando. Vou começar aqui do comecinho. Boa noite, Suzana, Cláudia, dando boa noite. A Samara, Su, você é nossa referência. Cláudia Jardim fala: o brincar é um dizer, um modo de falar, não é brincar fora do campo da linguagem. Muito lindo tudo isso. A Leila Manso também, né? Suzana é muito linda falando. A Cláudia diz que a criança transforma o traumático em dramático, né? No brincar. Ótimo, ótimo. ótimo. Também falando dos casos que você trouxe, né? Que foram exemplos também, situações bem interessantes. Maiara, Fátima Gonçalves, a Eline,
Eline traz uma pergunta, eu até vou passar um pouquinho mais para frente, que ela pergunta o seguinte, Suzana, você usa a análise e o método semiótico de Aucouturier para a decodificação? Você escutou a pergunta? Escutei. Não, eu não uso, apesar de eu ter lido, estudado o primeiro livro que o Couturier escreveu quando ele se separou do Lapierre, junto com exatamente 3 estudiosos da semiótica. Eu fiz um curso de psicanálise e nós fizemos uma releitura de Freud, né, utilizando esses aspectos da semiótica de Peirce, né? Que é essa questão que, além de ter ícone, índice, símbolo, tem uma outra coisa que o Peirce fala que eu acho que é beleza. O que se refere ao objeto é algo que pode ser da primeira idade, secundidade ou terceira idade. Mas quando a gente comunica, o outro recebe aquilo como um interpretante. Ele não recebe o que a gente falou. Esse interpretante tem a ver com o mundo dele, né? Então, assim, por exemplo, né, vou brincar aqui um pouquinho. Se eu falar assim, mãe, é alguma coisa minha e que vocês podem interpretar. A Suzana está decepcionada. Então, mãe, vem cá, mãe! É outra coisa, né? Então, assim, além de ter o tom meu, né, a minha melodia, tem também o interpretante de cada um de vocês ao receber essa comunicação. Então, eu sei que tem toda uma leitura do Couturier, mas não é o que eu faço, né? Bom. Respondido? E aí, Aline, você quer completar? Você quer perguntar mais alguma coisa? Nivaldo também está inscrito aqui para falar. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Nivaldo, você quer aproveitar, então, o embalo? Depois eu dou outra lidinha aqui para fazer a sua pergunta, fazer seu comentário. Certo. Primeiro quero parabenizar aí a nossa mestra, Suzana, como sempre, impecável, né? É um mestre, Nivaldo, falando. Não, você tem um feitio, né, muito que dá para a gente refletir por muito tempo, né? É impossível abarcar tantos conteúdos que você traz nas suas conferências, no seu trabalho, porque é fruto de uma larga experiência, não só teórica, né, mas clínica, né, dentro dessa concepção da psicomotricidade e dentro de uma concepção psicanalítica. Você viaja muito nesse campo de forma com muitas habilidades, né? E por isso que é muito difícil abarcar tantos conteúdos que você fala, né? Eu vou me deter apenas em 2 conteúdos, assim, porque achei extremamente importante. Bem, uma primeira questão é que você traz ali a primeira tópica de Freud, né? Onde você fala de pré-consciente e inconsciente, não é? Achei muito interessante você se dirigir isso em termos da criança e do jogo, porque nós sabemos muito que essa primeira tópica ela é muito sedutora, né, para a gente pensar a questão da criança, né, por essa fase não decidida da vida dela ainda e por esses mecanismos de defesa ainda não estarem bem sustentados, né, não estarem ainda, estão ainda em processos, né. É como o inconsciente e o consciente, ele não tem uma barreira muito rígida, então ele passa o tempo todo. Então, quando você vê uma criança brincando com uma boneca e falando do lugar, a boneca sendo ela no lugar da mãe, a gente vê claramente que o inconsciente ali se expressa facilmente, né? Porque não há essa defesa ainda. Pois não, Suzana? Eu brinco que a criança tem um inconsciente de porteira aberta. Porteira aberta, como nas fazendas mineiras. Pois eu concordo plenamente com você nesse sentido, né? E trago uma outra questão que você traz aqui com essa
essa questão da passagem ao ato, né? Que eu depois queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque para mim me restou um pouquinho de dúvida, né? Porque eu entendo a passagem ao ato como uma fragilidade egóica, né? Sim. Então, o fato dessa fragilidade egóica existir, logicamente que os mecanismos de defesa não atuando, a pessoa pode passar já ao ato. Penso que você trouxe algo novo, né, pensando na criança normal e não nesse sentido por exemplo, de um surto psicótico ou dessa coisa, né? Então, por isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Mas, antes de você falar, faço uma última observação aqui, que eu achei muito interessante e até escrevi aqui no meu livro, que eu depois quero o seu endereço para eu enviar, já falei várias vezes e não enviei, né? Que é uma citação do André Lapierre, que eu acho muito interessante para refletir junto com você. Ele diz o seguinte: partindo de minha interpretação, dou conscientemente ao objeto, à ação, a mim mesmo, um significado idêntico que o outro lhe atribui conscientemente ou inconscientemente, e ajo em consequência. Entro no jogo da metáfora. Nosso diálogo se situa, então, fora da realidade, no mundo imaginário que ele criou e onde me juntei a ele. Este mundo não está relacionado com o seu inconsciente. Me dirijo. Se o diálogo consegue estabelecer-se nesse nível, nossa relação, que não era no começo nada além de um jogo analógico superficial, transforma-se numa comunicação profunda com conteúdos afetivos e emocionais. Acho muito interessante quando você traz essa passagem, né, que você fala dessa tonicidade da criança, que você começa a analisar essa tonicidade, esse contato, né, em que você percebe o aumento do tônus, a voz, todos esses elementos que você traz, muito importante para o psicometricista, se relaciona com essa questão que o próprio André traz, né, de que, a princípio, é um jogo que começa, né, pela realidade, que é uma escuta, uma primeira escuta que a gente faz. Você estudou também com a Núria Frank, eu também. Núria falava muito desse, né? Uma primeira leitura, uma segunda leitura, uma terceira leitura. Eu não vou falar disso, eu gostaria que você, se pudesse comentar isso, aclarar um pouco mais esses pontos. Vou começar respondendo o primeiro ponto, a questão do acting out, da passagem ao ato. Eu gosto de contar um caso de um tio-avô meu, no Pará de Minas, que estava representando numa peça um soldado que matava com uma espada, ele tinha uma espada enferrujada que matava o outro, né? E no meio lá da peça ele começou a machucar o outro. E aí fala, mas Dioscórides, por que você fez isso? Não, eu fiquei possuído. Né? Então, o risco que se tem em muitas atividades corporais, muitas atividades que permitem essa vivência que acaba sendo tão intensa, porque o adulto dessimboliza e a criança ainda não simbolizou, é exatamente de ficar possuído, ou seja, não ver exatamente aquele limite que é de um ego que sabe que está no como si, né? Mesmo que esteja ali sendo levado pela brincadeira, e acabar perdendo defesas e acabar entrando numa vivência que é descarga pura. Né? É quando, por exemplo, a criança bate, de machucar mesmo. E você tem que conter corporalmente. Não pode permitir
que aquele bater ocorra. Você vai criar coisas, né? Eu me lembro muito de uma vivência do Daniel Silva, que foi nosso colega também, né? Estavam abrigaiados, os meninos batendo com espaguete um no outro, o negócio estava ficando assim, meio complicado, tinha um que era o bode expiatório, então ele pegou um espaguete e envolveu numa capa. Aquilo virou um escudo. Quando ele fez essa intervenção simbólica, o que podia descampar para uma descarga agressiva virou um jogo simbólico, porque todos começaram de espaguete bater naquele escudo que o terapeuta estava ali realmente contendo, fazendo uma interpretação corporal. Né? Então, você diria, então, Suzana, que a criança, né, o cliente, seja lá o que a gente possa chamar ali, ele pode entrar no momento de dizer, entre aspas, né, estou quase possuído, vamos dizer. Mas o terapeuta não pode estar possuído, né? Isso que você quer dizer. É isso mesmo. O terapeuta está na ordem da linguagem. Ele é o representante do grande outro, ele é o representante do simbólico. Porque muitas vezes o terapeuta está possuído também, aí isso acontece muito. Né? E isso acontece assim, em várias coisas de vivências. Né? Um livro, né, que eu dizia muito assim, poxa, esse livro aí eu não quero nem saber, que era da minha época lá de anos 60, 70, que era Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E aí horrores lá naqueles workshops. Então, realmente, eu acho que não se trata disso. Né? O psicomotricista tem que saber bem esse espaço em que ele trabalha, poder acolher, saber que vai ter que ajudar a criança a simbolizar, vai fazer com que o adulto dessimbolize para poder chegar em camadas assim que normalmente ele tem 1000 defesas elaboradas, intelectualizadas, que ele não apresenta num jogo, por exemplo, ou numa relaxação, mas depois tem que voltar ao simbólico. Né? Esse é o caminho. É interessante, né? Porque você coloca claramente, né, essa ideia, né, de a gente não pode, de certa forma, destituir o outro de um superego, né? Que a gente tem que equilibrar isso, não pode voltar-se para ele, nem tampouco deixar, né, não misturar realidade psíquica com realidade concreta. Exato. Eu acho que isso é um ponto interessante. Bem, Suzana, eu acho que era essa a questão. Se você quiser tocar um pouquinho da outra, né, do Lapierre, que fala dessa etapa, não sei se você entendeu bem a questão, que eu li rápido ali meio. O que eu vejo do Lapierre, por exemplo, é que ele tem algumas formulações que vão para o lado tipo da regressão. Né? Sim. Então, uma das coisas que ele acha que é importante, e realmente eu já vivi, tanto eu pessoalmente, como nas vivências, como também com uma criança pequenininha na escola recreio, é a questão da fusão, né? Que é uma das questões realmente em que a gente acaba perdendo esse limite corporal, respiração também misturada, né? Mas eu me lembro sempre da Núria. Nós, como terapeutas, como psicólogos, não devemos deixar. A gente pode até entrar um pedacinho na fusão, mas o que a gente tem que fazer é delimitar o corpo, dar noções do esquema corporal, até brincar de fazer cosquinha, ou seja, ajudar que aquela criança saia dessa coisa fusional. Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas, não sei se eu estou respondendo aí ao que você colocou do Lapierre. Né? Um dos pontos era essa questão analógica, essa primeira leitura que o André faz, né, que eu acho muito interessante, a ideia dele trazer uma primeira leitura, e é como se ele visse aquele jogo ali, primeiramente, que combina um pouco com isso que você trouxe, né, como um real ali, mas depois, pouco a pouco, se isso é sustentado na relação, ela passa para um nível simbólico mais profundo. E ele responde a isso, né? Aí ele se junta, né? Que é exatamente aquilo que você trouxe. Eu acho que essa ideia é bem interessante, né? Do Lapierre. Eu tratei esse tema e eu acho
fundamental, que haja essa primeira leitura e depois um aprofundamento, né? Que é exatamente isso. Eu sempre defendo a ideia de, quando você trabalha com criança, que não há necessidade de tantas regressões assim. A criança não tem esse inconsciente lá, feito adulto, que precisa, né, de um espelho fixo. A criança precisa de um espelho móvel, né, transferência, não precisa de espelho fixo. Bem, obrigado aí, Suzana, como sempre, por essa questão aí. Para mim, estou satisfeito. Obrigado, Nivaldo. Você é sempre instigante. Então, vamos dando aqui a continuidade. A Maria Luísa coloca que grande articulação com as suas experiências clínicas, o que o jogo da criança nos conta sobre sua fantasmática. Gente, não vai dar para falar sobre todos, viu? Porque são 21 horas, a Leila também agradece, a Adriana, parabéns, Suzana, Gilvana, gratidão, Josiane, maravilha te ouvir sempre, me emociona a sua profundidade, clareza e gratidão. Adriana, Su, minha grande mestra, revivi suas aulas e supervisões, né? A Isabel Belaguarda se despede, mas agradece também sua fala. E eu acho que a gente não tem mais, né, aqui ninguém para se inscrevendo. Eu acho que todos... A Jussara fala, Nivaldo, muito pertinente seus questionamentos para distinguir e aprofundar com base nos ensinamentos da Núria, grandiosa. Maura Pastic, Suzana e Nivaldo, obrigada, né? Então, muita gente aqui agradecendo e eu acredito que a gente possa aqui, chegando ao final, né, e entendendo, né, aqui o que foi colocado. E, bom, se alguém mais tiver alguma coisa para falar, se alguém mais tiver algo a comentar, aproveitem mais um pouquinho aqui da Suzana. Eu só queria falar, porque esse diálogo aí de Suzana e Nivaldo em relação a esse estado fusional, né? Suzana sabe também que eu venho estudando isso. Suzana me supervisionou nesse último trabalho que eu fiz, né? A gente teve aí algumas questões que conversamos, e o Lapierre, ele fala muito assim que essa busca fusional dessa criança, ela naturalmente, ela por ela própria, ela vai se distanciando na medida em que ela se sente satisfeita, né? Agora, claro que a gente precisa estar atento para que não seja, como vocês falaram aí, uma contratransferência do próprio psicomotricista. A gente sabe que a nossa formação, ela tem aquele tripé, né? A teoria, a formação pessoal, que vai dando também ao psicomotricista essa condição de viver no seu corpo, também situações vivenciais, né? Para que ele não se misture, como o Nivaldo e vocês falaram também, né? Patrícia? Oi. Sônia, eu gostaria também de dar uma consideração. Que é importante essa diferença, né, entre a necessidade e o desejo, né? Sim, sim. O desejo, ele é inconsciente e simbólico, senão você vai estar alienando esse sujeito a partir das suas próprias demandas. Então, acho que é bem importante isso, né? Bom, vamos... Sônia quer falar, né? E, assim, que eu fiquei bem feliz, né, nas palavras de Suzana, assim, um parabéns muito grande, é colocar o psicomotricista, como você colocou, sem ter as suas várias abordagens, né, formações, que tem uma essência na nossa prática, indiferente. Então, você frisou muito bem, né, de forma bem didática, o nosso diferencial, desse corpo que entra na relação, como funcionar no simbólico com a criança, diferenciando bem o fantasmático do simbólico, em que neste momento pode elaborar mais. Então, por exemplo, eu não sou psicóloga, eu não faço psicoterapia, né? Eu atuo com a psicomotricidade na aplicação fonoaudiológica. Então, eu percebo como nesse simbólico, quando a gente vivencia com a criança, ele estrutura a linguagem, né? Como essa linguagem ela vai se organizando, como ela vai podendo contar suas histórias, e ela vai começar a ouvir essas histórias,
né? E o que, assim, eu divido aqui com os colegas, o que Patrícia colocou, como essa geração está chegando com muita dificuldade de se comunicar. E que você frisou muito hoje, que eu percebo muito na minha prática. A criança permitir esse outro penetrá-la, e que é essa linguagem penetrar na criança, o que vem do outro para si. E o indivíduo só aprende quando ele entra nessa comunicação, né? E aí onde está a grande questão do psicomotricista, essa comunicação tônica da relação, que não é só o toque, mas tudo começa no olhar, né? O outro está presente em mim. Está ouvindo, não? No olhar e na audição. Na audição. O olhar e a escuta. Eu queria, se me permitir, eu diria no também, cheiro, né? No Ah. cheiro, em tanta coisa, né? Se me permitir, Patrícia. Quem está posso falando? falar? Qual é o nome? É Márcia. Márcia, claro. Então, Patrícia, favor. obrigada pela sua mediação, Nivaldo. Vocês têm trazido assim uma contribuição incrível nesse tempo. Aliás, é um tempo que a gente se apropriou, né, gente? Eu falo assim, que o psicomotricista, ele trabalha com isso, com movimento e com ação. E na pandemia nós agimos, né? E isso está sendo tão lindo, né? Enfim. E ouvir a Suzana, né? Todo esse caminho que ela faz com tanta clareza, né? E com tanta sabedoria, né, Suzana? É muito bom. Adorei ouvir você falar da escutação, que a gente tem feito essa interlocução, né, no grupo que a gente montou, mas eu queria acentuar uma coisa assim que eu acho que vocês trouxeram sobre o tripé. Eu acho que não é tripé, é mais do que tripé. O psicomotricista tem que fazer um trabalho contínuo de formação pessoal, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente olhar essa questão como uma questão muito séria quando a gente adentra o campo da saúde, né, principalmente, acho que em todos os campos, mas no campo da saúde, né, quando a gente recebe crianças de espectro, crianças com patologias sérias, com os pais, né, que todo esse ambiente, acho que a Suzana falou muito dessa sala, mas eu também queria até ouvir um pouquinho dessa relação com os pais, né, porque, assim, a gente precisa fazer supervisão, por exemplo, sabe? Covisão, interlocuções importantes. Eu acho que é o que a gente vem fazendo, a gente abriu esse espaço, essas lives de norte a sul, literalmente, né? Tem sido enriquecedoras, mas assim, é importante que a gente frise isso, né? O lugar da supervisão. Eu vejo, a Suzana, você falou dessa mistura, né, da autoridade, né, que é um conceito, eu acho que tem um pouco da descentração, que é um conceito que o Bernard desenvolve muito, o Couturier, né, que é estar no outro sem se perder de si. Então, esse trabalho que nós trabalhamos com o nosso tônus, que está impregnado de afeto, precisa estar sempre muito revisitado, continuamente. Então, eu diria que a gente tem um quádruplo, ou ainda um quinto, né? Que é a teoria, a prática, a formação pessoal, a supervisão, né? Então, eu queria trazer um pouquinho só esse tema, assim, para a gente ter isso como... Porque isso dá riqueza do nosso trabalho, né? Para que a gente possa trabalhar de uma forma muito, muito acolhedora e com firmeza e com afeto, né? Então, E o eu que queria eu só trazer. Márcia, é que tem mais uma coisa. Quem vai entrar na clínica tem que ter passado por uma psicoterapia pessoal. Sim, isso. Formação, Faltou, é o quinto, que eu não estava lembrando. Obrigada, Su. É o quinto. A nossa ética se segura em 5, para mim, é isso, para o psicomotricista, né? Estamos esperando o seu artigo da escutação. Ah, vai. Já teve um assente, eu até dou um spoiler, na revista do Sede Sapiência, aqui em São Paulo, que é um lugar de formação muito importante. Eu fiquei muito feliz. É um pessoal até junguiano, né? Apesar de eu ter feito todo um viés psicanalítico, eu trabalho na pesquisa da USP em psicanálise com criança, mas foi o pessoal de Jung que eu também transito muito. E aí, a partir de uma live que a gente fez juntas sobre atendimento, sobre o teleatendimento, né, que a Suzana chama,
houve esse convite. Fiquei muito feliz. Ai, obrigada. Vamos lá, vamos escrever, né? Vocês escrevem tanto, a gente tem que escrever também. É outra coisa que a gente tem que fazer, né, gente? E escrever. Nossa ciência precisa de ser transmitida, é isso. Deixa eu voltar um pouquinho de história aqui. O SEDES Sapiência foi o primeiro lugar, a primeira universidade no Brasil que teve psicomotricidade. Psicomotricidade. Eles depois viraram mais junguianos na evolução. Agora é corpo, Jung e corpo lá, né? Mas em 73 eu tive com os professores do SEDES Sapiência, tendo aula particular, contar para vocês que eu fui privilegiada, né? Para poder, de certa maneira, ter as coisas novas para depois ir para a França e não ir chegar lá no e crua. Então, o SEDES Sapiência, desde a década de 70, era uma referência em psicomotricidade. E agora é junguiana. E eu vi a live do pessoal junguiano e sua, que eu achei assim, extraordinária. Eles falaram num filme, Alice no País do Espelho, que eu, inclusive, fui ver, porque de tão importante que eu achei o que ele comentou. Mas é isso. Obrigada, Suzana. Obrigada, Nivaldo. Eu queria dar uma palavrinha aqui para Márcia. Márcia, eu não te conhecia ainda, não tinha nem te visto. Fico muito feliz aqui de você estar com a gente. E muito obrigada pelas suas palavras de muita importância, Muito importante a tua fala. Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades com Suzana, não deixo, já que ninguém está... Eu quero aproveitar. Uma questão que eu queria que você comentasse, Suzana, A gente tem, lógico, falar de funcionalidade, de regressão, isso é um tema tão complexo. A primeira pergunta que eu me faço é como pensar, numa criança com necessidade disso, porque a gente fala do grande outro materno, Como qualificar isso, que uma criança não teve isso e precisa de... Mas eu não quero nem tocar nesse tema, porque eu sei que é um tema muito complexo. E eu entendo que se a gente sabe, numa comunicação corporal, nós somos uma massa muito maior do que uma criança. Se a gente baixa nosso tônus, logicamente, a gente baixa o tônus da criança e você vê as regressões, Então, é uma coisa... Alguém falava aí de transferência negativa, Eu digo que muitas vezes, não todos os casos, para ninguém depois me dizer que eu disse isso, eu não disse, nem todos os casos é uma transferência negativa. E transferência negativa no sentido que François Doutor coloca, que transferência negativa é algo que é produzido pelo terapeuta, não é por outra pessoa. Pelo terapeuta. Isso é transferência negativa, François Doutor coloca. Tem um texto maravilhoso sobre isso. Mas a pergunta para você, a gente fala muito do outro, Que normalmente faz referência ao grande outro. E a gente sabe que uma criança que passou já pela estruturação, constituiu sua estruturação neurótica aí, imaginário, real e simbólico, Ela já tem internalizado esse outro. E é muito importante a gente na clínica entender que a criança não tem mais só necessidade do outro, mas de outros. Eu queria que você comentasse isso. Sim. Isso aí está mais ou menos na interpretação que eu fiz para o Baby Pedro. Ele achava que era só a mamãe, aí ele descobriu o papai, descobriu a Suzana e descobriu a professora que era a tia Soninha. E é exatamente os outros, Porque não é só essa questão dessa referência básica, que a mãe é o representante desse primeiro outro primordial. É também toda a questão do social também, a entrada do pai e o social. E hoje eu estava relendo a doutor, pensando assim, gente, eu vou falar tanto, deixa eu pegar a minha mestra. E uma das coisas que ela estava falando sobre o brincar, eu achei muito interessante, é que muitas vezes não é dada aos pais a oportunidade de brincar com os filhos, compreendendo do que se está brincando. E é por isso que ela acha que a Maison Verte, que ela criou,
é exatamente algo importantíssimo, porque é lá onde o pai, ou a mãe, ou a avó, sei lá quem for, vai com a criança para brincar com outras crianças sob o olhar do analista, né? Que pode fazer pequenas intervenções quando for necessário, né? Então, isso eu acho que é uma das questões, né? Que tem que ter vários outros, né? E quando a gente revive essa questão fusional, é como se a gente estivesse apenas com o primordial, né? E vamos sair daquele primordial e vamos entrar no simbólico, né? Um exemplo que eu dou, na outra live, no Ion, eu mostrei, foi um rapaz que estava fazendo uma vivência, que partiu... Eu não sei, o tempo está até passando, eu posso falar mais um pouquinho? Bom, eu acho que pode. Estamos todos aqui assim. Acho que a gente pode ir até 9h30, né? São 21h20, vamos fechar nos 21h30. Então, a gente estava fazendo uma vivência que era de sensualidade, sensorialidade, né? Então, a gente tinha feito um parque com cheiros, com coisas de contato lisas, agradáveis, desagradáveis, melequentas que nem argila, aquela geleca, né? Coisas que a gente podia cheirar, cheiro bom de perfume, cheiro ruim de, sei lá, de aqueles lisoformes da vida, né? Aquelas coisas assim. Então, nessa vivência, a proposta era que alguém fizesse o papel de mãe e conduzisse o filho para experimentar essas coisas novas do mundo. E, num determinado momento, lá, meu olhar se fixou num rapaz deitado no meio da sala, debaixo de um véu branco, e só aparecia a mão dele assim, né? Para mim, era um ícone, né? Um índice de um pedido de ajuda, né? E, realmente, o que foi que eu fiz? Eu tive que trazer ele para uma coisa bem colo, bem fusional mesmo. Ele estava com uma respiração super entrecortada, eu tive que acalmar a respiração dele, todas essas coisas que são realmente fusionais. Mas depois, colocá-lo firme, com tônus dele, de autonomia, para ele poder voltar para o grupo e brincar, né? Então, eu acho que esse é o papel do psicomotricista, né? É isso aí. Obrigado, Suzana. Eu quero agradecer a Suzana essa oportunidade de continuar aprendendo com você, né? Então, eu acho que em toda a minha história de escola, né, de coordenadora de escola, diretora de escola, o que eu aprendi com você não tem preço. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer. Lenira, das figuras assim do coração, é dona do Balão Vermelho, que para mim é uma escola construtivista a melhor de Belo Horizonte. E realmente a parceria com ela sempre foi do coração. Então, Suzana, já fui do Balão Vermelho, agora já está no passado, né? Então, mas o grupo está todo lá, né? Então, nós da diretoria vendemos a escola, né? Escolhemos o parceiro primeiro e lá a luta continua. Isso. Eu acho que é um aprendizado muito grande e o grupo que está no Balão Vermelho, com todos os profissionais que lá estavam, né? Que continuam, né? E o trabalho continua bonito e respeitoso com as crianças. Isso, maravilha. Obrigada. Suzana, obrigada também pela sua contribuição. Suzana, tem uma pergunta aqui do colega Daniel Rocha. Se eu acho que dá tempo ainda de responder, talvez a última pergunta da noite, né? Ele pergunta como intervir com os pais que superprotegem os filhos, onde a criança não pode nem chorar em sessão. Olha só. Pois é, o trabalho com os pais ele começa desde o primeiro contato, né? Nas entrevistas, eu faço várias entrevistas com esses pais e faço perguntas assim que vão mobilizá-los desde o início. Por exemplo, uma delas que veio na minha cabeça: o que significa para você ser pai, ser mãe? Opa!
às vezes nem parou para pensar isso, e quando vai ter que pôr em palavras, como que mexe internamente. Depois, e como é que era na sua infância? Como era que era seu pai e sua mãe? Como é que você era como filho? Você se identifica com alguma coisa de algum deles? Olha, a gente já começa a acolher os pais também como alguém que está ali nos levando um filho numa relação de confiança, mas que também a gente tem que saber deles, né? Porque a doutora, volto para ela, diz que a gente joga o jogo da vida com dados viciados e cartas marcadas pelos desejos dos pais, né? Então, aí, realmente, começa aí. Depois, a primeira entrevista da criança comigo é junto com os pais. E aí, acolhendo tanto a criança quanto os pais. Depois é feita toda a avaliação com a criança, uma devolução para os pais realmente assim, tranquila, e depois o acompanhamento. Esses pais podem entrar na sessão quando quiserem, se a criança permitir. Se a criança não quiser, não entra, não. Vamos marcar outro horário, né? Mas se a criança permitir, podem entrar e ficar um tempinho. E aí, quando a criança falar, chega, chegou, o pai sai, a mãe sai. E, além disso, entrevistas também. Então, as pessoas que são superprotetoras, elas têm alguma coisa. Vocês veem, por exemplo, essa mãe, ela que sabia o que o filho falava, né? Toqueco era morcego, né? Chamaminha era fantasminha. Então, assim, são coisas realmente assim que a gente tem que trabalhar, né? E é essa questão de acolher a família. Nunca se colocar em confronto com os pais. Eles precisam tanto da gente como o filho deles. Eles estão Isso ali mesmo. para estabelecer uma relação, um vínculo de confiança com a gente. Né? É isso aí, Suzana. E é muito, quando você fala isso, me vem também uma questão que muitas vezes, quando a gente escuta essa família, a gente não fazer uma aliança, né? Uma aliança projetiva aí das nossas próprias questões com essa mãe, com esse pai, né? Porque não é isso, de forma alguma, é construtivo, né, para que a gente tá na condução daquela situação. Então, e às vezes, por isso, né, como a Márcia falou, você também, é importante a gente estar numa supervisão continuada, para você estar sempre olhando para as suas próprias questões. Eu mesma já me peguei, às vezes, fazendo uma aliança com a mãe, né? E a questão era até essa, era uma super proteção mesmo do filho, né? E é muito interessante isso, quando a gente se permite escutar, né, as nossas próprias questões, a gente vai percebendo também que a gente, às vezes, está ali inserida naquele contexto se a gente não tiver esse lugar, como você muito bem falou, do terapeuta, não só em relação à própria sessão com a criança, mas também na condução da família, né? De acolher e de estar junto com esse outro. Patrícia, me permite só uma parte. Eu acho que é do lugar que a Suzana está dizendo que não é uma interpretância, né? Não é isso. Essa importância de acolher. O Bernard falava que pais de crianças que sofrem são pais que sofrem em algum nível psíquico. Isso é uma frase que me acompanha para sempre, quando eu fiz a formação com ele. É muito linda, porque é exatamente desse lugar, mesmo quando você pode até ver um pai que não consegue acolher, ou uma mãe que não tem uma maternagem, que não entrou em função materna, enfim, N situações da função materna, da função paterna, que não necessariamente é o pai e a mãe, né, como a gente sabe, mas que a gente vê a criança ali um pouquinho à deriva desse lugar inicial, né, nessa fase do diálogo, no diálogo tônico, com questões ali, com falhas nesse momento, mas o que a gente precisa escutar para que essa dinâmica, né, ela mude, desloque, né, e aí sim, porque a criança está com a gente, né, é o que a Suzana falou do rapaz, ela está aquele tempo e isso é muito bom que ela possa viver, mas depois ela levanta e vai, e ela tem que buscar isso durante a vida dela com os pais dela, né, nós somos ali
vem e passa pela gente para devolver para os pais, né, Suzana? Eu acho que é esse lugar. E volta para lá, né? Então é muito bom a gente pensar. Daria outra live falar. Acho que a gente pode até pensar, né? Quem sabe? Márcia, acho interessante isso que você coloca, né? Porque é como se a gente pudesse dizer assim, há uma antologia de sofrimento ali, que a gente não sabe onde é que está, né? Se vem dos pais, se vem... De onde é que vem, né? Mas vem dessas relações que a criança está com o outro, né? Então, se trata de realmente de ver que há uma antologia de sofrimento ali, que precisa ser desmembrada, né? O significante precisa ser desmembrado o tempo todo. Terminamos, Patrícia? Eu acho que realmente a gente precisa concluir. A gente combinou ir até 21h30. Quem pediu a palavra aqui foi Graça, né? Então, Graça, se tu quiseres fazer aí e a gente realmente fechar, né, para a gente ouvi-la. Na verdade, eu não queria deixar de dar uma palavra só em agradecimento à Suzana. Suzana Cabral faz parte da minha história profissional. E encantada, claro, como todo mundo já colocou, eu não vou repetir, os conteúdos não tem retoque, não tem, só seria repetitivo, muito aprendizado, mas é um agradecimento mesmo, como ela coloca, sempre ela está colocando isso de coração a coração, e Suzana fez parte de todo o meu início profissional no Ícone, então muito feliz de ouvi-la, e aqui em live a gente, apesar de a gente se sentir tão pertinho, e essa tua fala de o que é ser pai e o que é ser mãe dessa criança, eu aprendi na tua primeira aula lá no Ícone. E eu lembro de Suzana falando disso com essa propriedade tônica na voz. E quando ela falava isso, no nosso primeiro grupo, o grupo 1, quando ela falou isso a primeira vez, aquilo ficou de um jeito, e hoje, quando ela fala, parece que ressoa, sabe? Aquela mesma certeza. Então, eu queria agradecer. Para mim, na minha opinião, de experiência clínica, não existe realmente acompanhar crianças sem encontro sistemático com os pais. Gratidão, Suzana, por tudo que você trouxe novamente para nosso espaço de aprendizagem aqui em Recife. Foi um prazer enorme. Obrigada, Paty, por esse minutinho aí. Eu fiquei o tempo todo... E tudo Obrigada, Graça. E não tinha nada de colocar, mas eu não queria deixar essa palavra. Olha, obrigada. Eu queria dizer que Deise também, Campos, coloca aqui a excelente colocação da importância do psicomotricista clínico fazer sua psicoterapia, tem que se cuidar para cuidar do outro. Deise coloca também, né, dá os parabéns ao capítulo e obrigada por mais uma oportunidade de ouvir nossa grande amiga e mestre Suzana. Bom, gente, a gente como disse Suzana, realmente a gente tem que fechar, porque realmente a gente está na hora. Eu queria que a gente pudesse continuar, mas quem sabe teremos outras. E eu queria fechar falando aqui uma citação da própria Suzana em seu livro, Avaliação, Diagnóstico em Clínica Psicomotora, na introdução. Ela diz o seguinte: desde 1971, quando jovem recém-formada em psicologia, comecei o atendimento de crianças, talvez influenciada por minha mãe, Maria Estela, que, filha de psiquiatra de adultos, me sugeriu que a criança... Ai, peraí. Me sugeriu que a criança tinha um futuro mais promissor, mesmo que tivesse dificuldades psíquicas. E eu quero dizer que isso me tocou profundamente, que a gente possa acreditar nessas crianças, né? Da forma que elas chegam para a gente, né? E que, de alguma forma, eu já ouvi falar muito isso aí nos bastidores, né? De nós, psicomotricistas, né? Que estamos chegando aqui agora, dessa outra geração, que você é uma grande mãe, né? Você e outras que estão aí já há muito tempo,
né, uma mãe da psicomotricidade. Eu queria muito lhe dizer isso, fechando com essa sua própria fala. E agradecer demais a sua disponibilidade, a sua generosidade aqui com a gente. Nosso capítulo agradece. E agora convido a todos a abrir os seus microfones para dar um tchau coletivo. E um abraço. Eu não sei se o nosso presidente, Nivaldo, quer falar, mas... Eu quero agradecer a Suzana, agradecer a Suzana, aos que estão aqui presentes. Muito beijo. Um beijo, minha gente. Dizer que foi uma experiência agradável. Olha, a gente se breve nas próximas lives por aí. Beijo a todas e a todos. Beijo, Saudade. Socorrinho tá aí. Tô vendo. Boa noite, beijo. Agradeço os alunos da faculdade que vieram assistir hoje aqui a gente também. Oh, coisa boa. Beijo. Tá, pessoal. Tchau, tchau. Fecha aí. Beijo, Tchau, gente. Tchau. Tchau, Josiane. Beijo. Tchau. Gratidão. Outra mestra. Claudete, que eu tô vendo por aqui como não roda esse negócio, né? Roda, Quanta Nivaldo, gente pra boa. direita. Deise, minha querida amiga.